A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Bendito sejais o Senhor nosso Deus, Ele que nos ama, que nos instrui, que nos conduz por caminhos mais tranquilos, mais calmos. Mas o homem, muitas vezes entretido pelas pedrinhas que encontra pelo caminho, se desvia ou fica parado, não avança. Então, Deus nos fala, Deus nos chama, e muitas vezes Deus nos fala por meio de coisas inesperadas, às vezes por meio de animais, às vezes por meio de crianças, às vezes de uma forma que nós realmente só compreendemos que foi Deus depois de ter passado isso. O que Deus quer é que cheguemos ao final dessa nossa corrida e possamos colher a palma de louro, que nós possamos sair vitoriosos. Muitas vezes saímos feridos, e essas feridas só podem ser curadas pela palavra de Deus. Palavra de Deus muitas vezes proferida na boca de nossos amigos, de entes queridos, de parentes, mas também pode vir por meio de uma pessoa que a gente não espera. Muitas vezes as pessoas que nós esperamos delas algum alento, elas não atendem, não entendem as nossas necessidades, nos dizem coisas que nós não concordamos, e isso aumenta mais a nossa ferida. E difícil de aguentar é que muitas vezes isso parte de pessoas tão queridas, tão próximas. Parece que a ferida aumenta ainda mais dessa forma. Mas Deus nos quer fortalecidos, e é a própria palavra de Deus que vem nos esclarecer, que vem sarar as nossas feridas. Peçamos a presença do Espírito Santo. Ele é o iluminador. Ele é que traz para nós sábias mensagens, sábias conduções que nos leva a encontrar o caminho melhor, que muitas vezes acompanhados de pedras, mas o homem precisa seguir por tais caminhos, enfrentar tais obstáculos, enfrentar seus inimigos. Peçamos a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Já estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Dando continuidade, então, ao nosso curso bíblico, hoje nós vamos entrar na história de Sansão. Começa lá no capítulo 13. Né? Vamos começar, então, com a leitura. Nós vamos ler do versículos 1 ao 3. Aí a gente pula, lê os versículos 24 e 25. Você pode ler, por favor? Os israelitas continuaram a fazer o mal aos olhos do Senhor, e os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Ora, havia em Sorá um homem da família dos Danitas, chamado Manoé. Sua mulher, sendo estéril, não tinha ainda gerado filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Tu és estéril e nunca tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. 24 agora? E 25. 25? 24 e 25. Ela deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Mané da entre Soreia e Saul. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então nós começamos com um anúncio, né? Primeiro nós vamos entender que em Sará, era uma cidade, né? Em Sará havia um homem que é da mesma família de Dan, os Danitas. Os Danitas pertencem à família de Dan. Lembra das 12 tribos de Israel? Então, o Manoé, nós vamos ver esse nome mais para frente, um pouco mais para frente, né? Manoé.
E ele tinha uma mulher, que essa mulher era estéril, não podia ter filhos. Então um anjo aparece para ela, não para ele. O anjo aparece para ela, né? E diz que ela é estéril, mas que ela vai conceber e dar à luz uma criança, né? E depois lá no versículo 24 e 25 nós vimos que ela realmente deu essa luz, deu à luz o menino e pôs-lhe o nome de Sansão. E o menino cresceu e Deus o abençoou. O Espírito de Deus começa a incitá-lo, ou seja, começa a conduzi-lo a exercer uma influência nele, já em Maanedã, que fica entre Saraá e Estaol. Ou seja, são regiões muito próximas do inimigo, próximos à terra onde vivem os filisteus, né? Acompanhando essa leitura, vamos deixar aqui marcadinho, vamos lá para Lucas capítulo 1, versículos 30 e 31. Lucas capítulo 1, versículos 30 e 31. Pode ler, por favor? O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Sim, só isso, tá bom. Até a palavra do Senhor. Graças a Deus. Então veja a relação. E o que me chamou a atenção somente muito mais tarde, né? Por que essa menção de que Sansão iria viver entre Saraá e Estaol? São cidades muito próximas aos filisteus. Os filisteus sempre foram inimigos dos judeus, deram muito trabalho, né? E aí, quando a gente vê, né, os fariseus, os doutores da lei, causando todo aquele trabalho para Jesus, né? Jesus nasceu entre os inimigos, que vão persegui-los até hoje, até os nossos dias. Muito bem, voltamos lá então para Sansão, no livro dos Juízes, né? No capítulo 13, e em diante nós vamos encontrar então a história de Sansão, começamos a vê-la. Vamos agora para o capítulo 14, versículos de 1 a 4. Sansão, dos Juízes, né? Capítulo 14, versículos de 1 a 4. Sansão desceu a Canaã e, vendo ali uma mulher das filhas dos filisteus, voltou e falou ao seu pai e a sua mãe, dizendo: vi em Canaã uma filha dos filisteus, pedi-a para mim em casamento. Seu pai e sua mãe disseram: não há porventura ninguém entre as filhas dos teus irmãos, enquanto nosso povo, para que queiras escolher uma mulher entre os filisteus, incircuncisos? Sansão, porém, disse ao seu pai: toma esta para mim, porque me agrada. Seu pai não sabia que isso se fazia por disposição do Senhor, e que ele buscava uma ocasião contra os filisteus, que naquele tempo dominava sobre Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nossa, interessante essa leitura, né? Bastante, né? Você vê que ele se interessa. Bom, primeiramente cumprimentar a Denise. Boa tarde, Denise, seja bem-vinda. Boa tarde. Desculpa o atraso. A hora que eu entrar, meu telefone tocou. Vai ter caminhada hoje, aí toca, liga uma coisa, outra, mas louvado seja Deus. Sim, sempre. Para sempre seja louvado. Os nossos encontros bíblicos são como orações. Então, é nas orações que o inimigo quer atrapalhar. Isso é normal. Então, nós estamos vendo que o Sansão se interessa por uma filisteia, né? E olha que interessante, né? Ali no versículo 4, né? Seus pais não sabiam que isso se fazia por disposição do Senhor. O que quer dizer que às vezes Deus, ele age de forma sempre assim, que nós temos uma certa dificuldade de compreender. Isso vem de Deus, né? Se nós estamos atentos, nós vamos perceber que sim, mesmo quando às vezes aquilo que está nos sendo pedido, às vezes pelo nosso anjo da guarda,
é algo estranho, é algo que para nós possa parecer assim, não muito coerente. Mas os planos de Deus são maravilhosos. E nós que estamos no meio do plano de Deus, nós não temos essa compreensão tão facilmente. Então é por isso que muitas vezes o que nós precisamos ser obedientes, né? Termos sempre esta certeza de que devemos pedir a Deus o discernimento para o que está por acontecer e ler esses fatos à luz dos olhos de Deus, não dos homens, né? Nunca entender sobre o olhar humano. O homem analisa pelas aparências, mas Deus tem um plano, e é o plano de Deus que nós precisamos seguir. Se o que você vai fazer não é agradável, mas vai resultar a salvação de uma alma que seja, então vem de Deus. Se for só para deleite ou para intriga, causar intrigas, não vem de Deus. Então nós precisamos sempre tomar esse cuidado, né? Então veja só, os pais de Sansão não sabiam que era o próprio Deus que estava incitando. Lembra que nós lemos agora há pouco que o Espírito de Deus estava já incitando ele? Então aí nós podemos perceber que Deus tinha um plano para Sansão. Tanto é que nós pudemos ver pela leitura que já fizemos que Sansão foi planejado antes de nascer. Lembra? A mãe dele era estéril e aí o anjo do Senhor aparece para ela e diz que ela vai ser a mãe de um menino diferente. E até que nós pulamos essa parte, mas o anjo diz que ela, e isso que eu achei interessante, né? Ela, apenas ela, é que não pode se servir de bebidas alcoólicas, ela vai ter que tomar uma série de cuidados, né? É a mãe, não é o casal, mas é a que vai gerar. Mas aí eu fui compreender muito mais tarde que, na verdade, é o seguinte, era necessário que ela fosse uma mulher virtuosa, visto que ela nasceu sob a mancha do pecado original. O que não vai acontecer com a Virgem Maria, que foi toda preparada para ser a mãe de Deus, e ela vem a esse mundo sem a mancha do pecado original. Tá certo? Então, continuando, vamos ver os versículos 5 a 9. Quem pode ler, por favor? Denise, que chegou agora? Denise, nós estamos no livro dos Juízes, capítulo 14, a história de Sansão. Sansão desceu com seu pai e sua mãe Atã. Quando chegaram às linhas de Dan, apareceu de repente um leão, fugindo, que arremeteu contra ele. O Espírito do Senhor possou-se de Sansão, e ele despedaçou o leão, como se fosse um cabrito, sem ter coisa alguma na mão, e não quis contar isso aos seus pais. Depois desceu a Tâmina e falou à mulher que lhe agradava. Voltando alguns dias depois para desposar, afastou-se do caminho para ver o cadáver do leão. Mas eis que na boca do leão estava um enxame de abelhas com mel. Tomou o mel nas mãos e ia comendo pelo caminho. E tendo alcançado os seus pais, deu-lhes mel e eles comeram. Mas não lhe disse que aquele mel provinha da boca do leão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E levaram então ao mestre Sala a água tornada vinho, né? E ele se espanta, mas que vinho maravilhoso é esse que vocês guardaram até agora, né? Esta é uma, vamos dizer, algo que nós podemos abstrair dessa leitura, né? Um ensinamento que nos remete para as bodas de Caná da Galileia, onde há um casamento em andamento. Mas aqui nós estamos vendo um pouco antes do casamento, né? Sansão ainda não se casou, ele está para se casar. E também, se vocês prestaram atenção, né, nessa leitura, e se acaso fizeram o ofício da Imaculada, lá fala que
a Virgem Maria é este mel, essa doçura, né? Num mundo cheio de pecados, nasce, brota, né? Uma doçura, que é a Virgem Maria. Né? Não sei se vocês chegaram a fazer o ofício da Imaculada, mas ela tem essa parte, né? Muito bonito. Muito bem. Eu poderia ter ido para Lucas, né, onde nós João, para nós vermos essas bodas, mas eu pensei diferente. Vamos para Hebreus, capítulo 11. Algo lá que eu quero mostrar-lhes. Não, eu acho que eu errei. É o capítulo... o versículo não é o 22, não. Não é o... É uma explicação que os hebreus dão, a carta aos hebreus dá, falando sobre os juízes, o livro dos juízes. Voltando então para os juízes, vamos ver essa luta, né, que deve acontecer entre israelitas e os filisteus. Capítulo 15, então, versículos de 11 a 13. Juízes, capítulo 15, versículos 11 a 13. Eu fiquei lendo lá em Hebreu, aí eu achei a parte de Sansão, aí eu comecei a ler e eu perdi onde o senhor falou agora. Então, tá lá em Hebreu. Não vou achar, que pena. Pode ler? Pode, por favor. 3.000 homens de Judá desceram então a gruta do Rochedo de São e disseram a Sansão: não sabes que os filisteus nos dominam? O que é isso que nos fizeste? Eu já tenho eles mesmos que passaram a mim, respondeu Sansão. Eles replicaram: viemos prender-te para entregar-te aos filisteus. Jurai-me, disse Sansão, que não me haveis de matar. Não te mataremos, mas entregar-te-emos a eles amarrados. Ligaram-no, pois, com 2 cordas novas e tiraram-no da gruta. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, essa passagem é triste, porque você percebe que o próprio povo de Sansão marcham contra ele, 3.000 homens, né, para prendê-lo. Ele, que gozava das graças de Deus, não se levantou contra os seus, né, e ele se entrega docemente. Ele pede: me prometam que não vão me matar. E eles cumprem. Amarram ele em cordas e o entregam ao inimigo. Acho que eu nem preciso citar João, né? No Horto das Oliveiras. Vamos agora então para os versículos 14 a 17. Pode continuar, Genô, por favor. Chegando a Lequi, os filisteus acolheram-no com gritos de alegria. Apoderou-se, porém, de Sansão o Espírito do Senhor. E as 2 cordas que ligavam seus braços tornaram-se como fios de linho queimado, caindo de suas mãos as amarraduras. Apanhando uma queixada ainda fresca de jumento, feriu com ela 1.000 homens. Sansão dizia: com as queixadas de jumento eu desbrocei, com as queixadas de jumento 1.000 homens feri. Dito isso, lançou ao longe a queixada e deu àquele lugar o nome de Ramá-Silã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa passagem é bastante conhecida, né? Ela quer falar alguma coisa. Olá, como vai você, menina linda? Que menina linda! Que linda netinha! Parabéns! Tá grande, mãe. Vai lá, Então essa passagem da queixada, né, é bastante conhecida, inclusive foi feito filme, no filme de Sansão eles exploraram bastante esse momento, né, que Sansão, desarmado, rompe com aquelas cordas, eram 2 cordas, não era uma só não, eram 2 cordas que o atavam, e ele as rompe com muita facilidade, não encontrando nenhum
nenhuma arma, ele pega a cabeça, né, de um jumento, enfia no braço e luta com os soldados filisteus, né, matando 1000 soldados com uma queixada de burro. Com uma queixada de burro ele fez isso. O que ele não faria se tivesse bem armado com espada e escudo, né? Então isso mostra que é para nós compreendermos aí que quando você está lutando contra o seu inimigo, mas o inimigo certo e com as graças de Deus, a sua força é aumentada, né? Você se torna muito mais forte. Basta que tenhamos muito claro em nossa mente que do coro de anjos, que são 9 coros de anjos, o último coro dos anjos, que é o anjo da guarda, o anjo custódio, um pequenino se levanta contra Lúcifer, que está lá no sexto coro, né? E ele se levanta e diz: quem como Deus? Ninguém como Deus. E tem início uma batalha no céu. Então isso é para que a gente saiba, né, que quando você está ao lado de Deus, quando você luta com as graças de Deus, o inimigo não pode contra você. O problema é que muitas vezes não estamos preparados, não sabemos como enfrentar o inimigo, porque nós não estamos preparados contra o inimigo, né? E nós precisamos estar preparados contra o inimigo. Muito bem, vamos então agora para os versículos 18 a 20. Sentindo uma sede intensa, clamou ao Senhor. Vós destes, disse ele, ao vosso servo, esta grande vitória. Morrerei a sede e cairei na mão dos incircuncisos. Então, Deus fendeu a rocha côncava que estava em leque, e dela jorrou água. Sansão, tendo bebido desta água, recobrou o ânimo e recuperou as forças. Daí o nome que traz essa fonte, em Acoré. Ainda hoje ela existe em Lequi. Sansão foi juiz em Israel durante 20 anos no tempo dos filisteus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sansão lutou contra 1000 homens, tendo à mão apenas uma queixada de um jumento, né, uma arcada, uma caveira, mas é interessante que ele sente muita sede, né? Êxodo capítulo 17, versículo 6. Vamos voltar, hoje nós não vamos só avançar, não. Êxodo capítulo 17, versículo 6. Quem pode ler? Eis que estarei ali diante de ti, sobre o rochedo do monte Horebe. Ferirás o rochedo e a água jorrará dele. Assim o povo poderá beber. Isso fez Moisés em presença dos anciãos de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui os santos padres sempre nos chamam, né, a atenção para que somente Deus pode saciar a nossa sede. O povo caminhando no deserto, diante de tantas dificuldades, Deus fende um rochedo, e desse rochedo brota água. Sansão também sentiu sede, e do rochedo sai água. Quando Cristo, então morto na cruz, no alto da cruz, a lança lhe fere o lado, brota para nós, os crentes, água viva que vai saciar a nossa sede de Deus. Então, o que eu quis fazer com isso é traçar esse paralelo de que só Deus é que pode saciar a nossa sede. A nossa sede precisa de água viva, água que brota do lado aberto de Cristo. E essa água está na igreja, né? Muito bem, vamos então agora para Juízes, né? Ainda. Nós vamos lá no capítulo 16, versículo 4 a 5. 4 e 5. 4 e 5. Quem pode ler, por favor? Lê. Por favor. Sansão e Dalila.
Depois disso, enamorou-se de uma mulher que habitava no vale de Soreque, chamada Dalila. Os príncipes dos filisteus foram ter com ela e disseram: procure seduzi-lo e vê se descobres de onde vem sua força e como poderemos vencer, a fim de que amarrarmos para dominá-lo. Se fizeres isso, dar-te-emos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sansão, um homem de uma força sobrenatural, é considerado invencível por seus inimigos que buscam sua enamorada, né? A Dalila. A Dalila é filisteia, não vamos nos esquecer disso. Davi resolve ficar com ela, né? E ela é procurada então pelos filisteus que lhes faz essa proposta, né? Cada um de nós lhe daremos 1.100 moedas de prata. Lucas, capítulo 22, versículos de 1 a 5. Quem pode ler, por favor? Lucas 1 a 5. Capítulo 22. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas estavam meio de matar Jesus, mas temiam o povo. Entretanto, Satanás herdou Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, um dos 12. Judas foi procurar os príncipes dos sacerdotes e os oficiais, para se entender com eles sobre o modo de não entregar. Eles se alegraram com isso e concordaram em dar o dinheiro. Também ele se obrigou e buscava ocasião oportuna para o trair, sem que a multidão o soubesse. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dos homens que foram procurar Dalila, prometeram a ela cada um dar-lhe 1.100 moedas de prata. Judas traz Jesus por míseras 30 moedas de prata. Aquele que nenhum tesouro no mundo poderia pagar a sua vida. Nem o tesouro do mundo inteiro, de todos os mundos, de tudo, não poderia. Foi vendido por 30 moedas. Então aqui nós temos Dalila, a prefiguração de Judas, né? Nós já vimos muitas vezes a prefiguração de Jesus, já vimos a prefiguração de José, já vimos a prefiguração de Maria, mas essa eu acho que poucas pessoas esperavam. A prefiguração de Judas. Eu comecei a ler e as palavras, eu falei, ai meu Deus. Eu acho que a Dalila é o Judas. Por favor, vamos ler o versículo 15. Juízes 16, versículo 15. Juízes, Capítulo 16, versículo 15. Onde nós estávamos? O capítulo é 16. O versículo é 15. verdade. Dalila disse-lhe, como pode dizer que me amas, se o teu coração não está comigo? Eis já 3 vezes que me enganas, e não me queres dizer onde reside a tua força? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ela, porque... Persuasiva, né? Hã? Persuasiva com as palavras, né? Mas veja só que... Porque ela, por 3 vezes, pediu a ele a razão da sua força. E nas 3 vezes ele brinca com ela, né? E ela leva a sério, acredita. Ou seja, aqui nós não precisamos mais duvidar. Eram os planos de Deus que estavam em ação. Sansão sabia que ela o traía. Sansão sabia que nela não poderia, ele não poderia acreditar nela, não podia confiar nela. Mas ele continua ainda com ela. Vamos então agora aos versículos 16 a 18. Ela o importunava cada dia com suas perguntas, estando com ele e molestando-o de tal sorte que ele sentiu com isso uma impaciência mortal. E Sansão acabou
acabou por confiar no seu segredo. Sobre minha cabeça, disse ele, nunca passou a navalha, porque sou nazareno de Deus, desde o seio da minha mãe. Se ela me for rapada a cabeça, a minha força me abandonará, e serei então fraco como qualquer homem. Dalila sentiu que ele lhe tinha aberto todo o seu coração, e mandou dizer aos príncipes dos filisteus, subi agora, porque ele me abriu todo o seu coração. E o príncipe dos filisteus foram ter com ela, levando o dinheiro em suas mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui duas coisas me chamam a atenção. No versículo 17, Sansão, ou melhor, perdão, acho que é assim, no finalzinho do versículo 16, né? Ele sentiu com isso uma impaciência mortal. Ele sentiu que estava chegando a hora. Aquela impaciência de algo que vai acontecer que lhe traria a morte. E a segunda coisa que me chama a atenção é a explicação que ele dá sobre a força dele. O que ele diz? Sou nazareno. Jesus, o Nazareno, cabelos longos, uma força espiritual imensa, Filho de Deus, Jesus, o Nazareno. Essa não podíamos deixar passar batido. Vamos então agora para os versículos 19 a 21. Dalila fez que seu marido adormecesse mostrando ele. Chamando o homem, mandou-lhe que rapasse as 7 tranças de sua cabeça. Ela começou a dominá-lo por sua força o vencendo. E disse, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Despertando ele do sono, disse consigo mesmo, desembaraçar-me-ei deles com uma das outras vezes e me livrarei. Ignorava Sansão que o Senhor se tinha retirado dele. E os filisteus, tomando-o, furaram-lhe os olhos, levaram-no à casa, ligando com uma dupla cadeia de bronze. E ali meteram-no na prisão, fazendo-o virar um morto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando o Mel Gibson se prontificou a fazer o filme de Jesus Cristo, né, Paixão, Vida e Morte de Jesus Cristo, ele foi consultar uns padres, né, sobre como tinha sido o flagelo de Jesus. E aí ele ficou sabendo, né, o que aconteceu. Ele nem imaginava, porque em nenhum momento isso é citado, né, mesmo nas reportagens que foram feitas, muitas reportagens que foram feitas, ele sequer cita, né, em particular, a ligação de Sansão com Jesus. Os filisteus furaram os olhos de Jesus. Quando Jesus toma aquelas chicotadas, os chicotes que eram feitos com tranças e nas suas pontas tinham pedacinhos de ossos, um desses ossos bateu no olho de Jesus e furou. Jesus morreu com apenas um olho. Um olho estava furado. É uma ligação muito forte, né? Não tem como não enxergar aí a forte ligação. Por que furar os olhos de Sansão, né? Na verdade, houve uma promessa. Dalila não queria entregar mais Sansão. Ela estava se apaixonando por ele. Ela que entrou nessa por dinheiro, ela que se casou com ele por interesse de dominá-lo, começou a se apaixonar por ele. E uma das condições que ela impôs para os soldados que iriam prender Sansão é que eles não ferissem a carne dele, não o desfigurassem, que não lhe quebrassem nenhum osso. Olha o que Dalila impõe.
que nenhum osso de Sansão seja quebrado. Então os soldados, com raiva do Sansão na prisão, então o que eles fazem? Furam o olho de Sansão. Não tocaram na carne de Sansão, não quebraram nenhum osso do Sansão, mas furaram-lhe o olho. Poucas pessoas sabiam disso, né? Por isso que eu fiz questão agora de chamar a atenção para esse detalhe. Vamos então agora para os versículos 25 a 27. Oi? Pode ler você. É o capítulo 16, versículos 25 a 27. Estando eles, de coração alegre, exclamaram: mandai-vir Sansão para nos divertir. Tiraram-no da prisão e Sansão teve que dançar diante deles, tendo sido colocado em colunas. Sansão disse ao jovem que o conduzia pela mão: deixa que eu toque as colunas que sustêm o templo e que me apoie a elas. Ora, o templo estava repleto de homens e mulheres. Estavam ali todos os príncipes dos filisteus. Havia cerca de 3.000 pessoas, homens e mulheres, que do teto olhavam o prisioneiro dançar. Até o 27, né? Sim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os príncipes dos filisteus queriam ver um espetáculo. Um espetáculo. Lucas capítulo 15, versículo 1. Tá. Entendeu? Uhum. Logo pela manhã se reuniram os sumos sacerdotes, os anciãos, os escribas e todos os conselhos, e tendo amarrado Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu tenho uma Bíblia que é de 1945, né? E eu quis esse trecho de Marcos porque lá fala que os príncipes dos judeus estavam presentes, querendo também conhecer Jesus, né? Logo pela manhã se reuniram os sumos sacerdotes com os anciãos, os escribas e com todo o conselho, além dos príncipes dos judeus que estavam presentes. Então, é essa ligação, agora aqui, do livro dos Juízes, capítulo 16, versículos 25, né? No versículo 25, estando eles de coração alegres, clamaram: mandai vir Sansão para nos divertir. Tiraram da prisão e Sansão teve que dançar diante deles, tendo sido colocado entre colunas. Então foram os príncipes dos filisteus, né? Lá no versículo 23 diz isso. Os príncipes dos filisteus é que estavam por trás disso. Para nós entendermos o que significa esse príncipes, né? Basta dizer que, por exemplo, o Pedro era considerado o príncipe dos apóstolos. Era como se fosse o superior entre os apóstolos, né? O príncipe dos judeus eram os senhores do templo, que também queriam Jesus. E aqui, o príncipe dos filisteus, os inimigos, né, dos judeus, queriam Sansão para se divertir com ele. Muito bem, vamos então agora para os versículos 28 a 30. Já estamos nos aproximando já do final do nosso encontro de hoje, né? Então vamos ver o que vai acontecer agora nos versículos 28 a 30. Juízes capítulo 16, 28 a 30. 28 a 30. Sansão, porém, invocando o Senhor, disse: Senhor Javé, rogo-vos que vos lembrei de mim. Dai-me, ó Deus, ainda esta vez, força para vingar-me dos filisteus pela perda dos meus olhos. Abraçando então as duas colunas centrais, sobre as quais se posava todo o edifício, pegou numa com a mão direita e noutra com a mão esquerda, e gritou: Morra eu com os filisteus. Dizendo isso, sacudiu com todas as forças o edifício, que ruiu sobre os príncipes e sobre todo o povo reunido. Desse modo, matou pela sua própria morte
muito mais homens do que os que matarem toda a sua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a forma como Sansão encontra para vingar, né? No caso aqui ele estava buscando vingar as feridas que lhe causaram, né? Mas na verdade era a mão de Deus que estava pesando sobre os filisteus, e dessa forma então o Sansão passa a ser um instrumento da ira de Deus. E na ira de Deus as colunas foram abaladas. Na ira de Deus, quando chegarmos ao final dos tempos, as colunas que sustentam a terra, né? Claro que eu estou falando isso de uma forma espiritual, para que a gente possa compreender o que virá, o que há de virar por aí. Então, Sansão, no último ato de ira contra os inimigos do seu povo, ele abala as colunas do inimigo. E com isso vem a ruína, né? Todo o edifício vem abaixo, morrendo o próprio Sansão, mas também todos os inimigos do povo de Deus. É preciso abalar as colunas, e é isso que nós estamos esperando para o final dos tempos, né? As colunas que sustentam a terra, a vida na terra, então serão abaladas, vindo abaixo tudo aquilo que a gente conhece hoje como colunas que sustentam a sociedade, né? Essa sociedade prurida, esta sociedade corrompida em que nós estamos vivendo. Então, para que a gente possa encerrar a nossa leitura de hoje, vamos fazer a leitura do versículo 31 do capítulo 16. Quem pode fazer, por favor? Então desceram a Gaza os seus irmãos e toda a sua família paterna, tomaram-no e, tendo voltado, sepultaram-no no túmulo de seu pai, entre Soreia e Estaol. Sansão fora juiz em Israel durante 20 anos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então Sansão é sepultado. E olha aonde que ele é sepultado. Entre Saraá e Estaol, onde tudo começou. Onde tudo começou, chega ao fim. É a curva que eu venho dizendo, né? A curva da caducidade, né? A criança, quando nasce, precisa de cuidados, de alguém que lhe dê banho, alimento. A criança não tem cabelo, a criança não tem dente. Vai crescendo, né? Por volta dos 40, 50 anos, está no seu ápice, iniciando uma forte vida espiritual. A sabedoria já faz parte do seu dia a dia. Entra em declínio, lá por volta dos 70, 80 anos, ele já não pode mais se alimentar sozinho, ele precisa de ajuda para tudo. Então essa é a curva da caducidade, aonde tudo começa, tudo termina. Então, se tudo começou ali na região da África, norte da África, mais ou menos perto do Egito, né? Ali já quase entrando na região da Ásia, né? Parece que toda a civilização humana começou ali tivemos os primeiros passos de Adão e Eva, né? É possivelmente por ali que tudo vai terminar, né? Quando será? Nós não sabemos. O que nós vimos hoje foi a história de um homem que foi planejado por Deus a partir de sua mãe estéril. Ele vem ao mundo com uma força sobrenatural. Ele vence o inimigo com a sua própria morte. Foi traído pela sua esposa, uma pessoa tão próxima a ele o trai, né? Entrega ele nas mãos do inimigo, mas a sua morte traz a redenção. Então nós temos aí uma prefiguração de Sansão para Jesus Cristo, né? Que vem, ele foi escolhido, ele foi quem escolheu também o momento de vir ao mundo,
e a forma como ele faria isso. Então traçamos aí um paralelo entre Sansão e Jesus Cristo, e nós podemos então compreender que o Antigo Testamento é um anúncio, né, daquilo que virá. Hoje eu queria chamar a atenção para que a gente pudesse meditar, refletir, né, sobre os planos de Deus. Onde nós estamos nos planos de Deus? Nós estamos do lado dos que colaboram com o plano de Deus, mesmo sem compreender, sem reclamar, sem murmurar, cheios da sede de Deus, ou nós estamos do lado daqueles que murmuram, daqueles que reclamam, daqueles que traem os planos de Deus? Nós precisamos saber exatamente aonde nós estamos, em que ponto da caminhada para Deus, porque o inimigo constantemente morde nosso calcanhar, nos impedindo de caminhar livremente para Deus. Então, se nós soubermos quem é o nosso inimigo e aonde nós estamos nessa caminhada para Deus, nós vamos perseverar, apesar das dificuldades, apesar das tribulações, apesar das traições. Muitas vezes nos vemos traídos, pessoas que não esperávamos agem de uma forma contrária àquilo em que acreditamos. Isso pode abalar a nossa fé, mas também pode servir para alimentarmos a nossa fé. Depende de como você encara os problemas que se abatem sobre você. Então encare os seus problemas como mais um problema diante de tantos que existem no mundo, dos quais Deus sempre busca uma solução, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, com esse pensamento que eu quero terminar esse nosso encontro de hoje, e na semana que vem, então, se tivermos o nosso encontro, nós vamos concluir o capítulo dos Juízes. E vamos entrar num período muito bonito, né? Nós vamos ver o primeiro livro de Samuel, tem muitas lições maravilhosas que nós vamos poder extrair. Eu vou pular o livro de Ruth, eu não vi muita necessidade, né, de nós vamos ver muitas das lições que lá estão, nós vamos encontrar em outras partes, né? E o primeiro e segundo livro de Samuel, o primeiro e segundo livro dos Reis, nos trará ensinamentos valiosíssimos, né? Então eu convido vocês a participarem desse nosso próximo encontro. Finalizando aqui, eu vos falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela presença, uma ótima tarde de sábado, um excelente final de semana a todos. Fiquem com Deus, Deus os abençoe.